Então aí, ó, tempo de vocês copiar aí no caderno, que seria interessante aí, se vocês arrumar a calculadora, né, para vocês fazerem as contas para mim, vocês terem tudo anotadinho aí para a gente ir buscando as informações. E outra, né, para aprendizado também, eu acho que anotar é importante. Depois você vai mandar essa aula, Belone? Quer? Vai mandar essa aula pra gente depois? Vou mandar tanto o slide quanto o link do vídeo, pode ficar tranquilo. Ah, beleza. Depois pra copiar fica melhor. Então aí, ó, nós temos 3 pilares, né? Dentro de uma obra aí, tem 2 que estão colados na divisa. Aí eu botei um centrado, porque a gente disse que os elementos de fundação, mesmo o nome sendo, né, o que a gente está trabalhando aí direto, que é sapata isolada, é recomendado que esses elementos eles sejam interligados. Né? Essa ligação ela tem que ocorrer em pelo menos 2 planos. Né? Então eu tenho que fazer ela. Eu tenho que ter no mínimo 2 vigas ligando cada um dos elementos. E isso aí para pilares centrados, né? Para os vários pilares no meio do lote. Essas vigas que ligam pilar centrado a pilar centrado, elas são chamadas de viga de travamento. A viga que liga um pilar de divisa a um pilar centrado, ela é chamada viga de equilíbrio ou viga alavanca. Então, as vigas baldrame, elas são esses 2 tipos de viga. A gente tem a viga baldrame de travamento e a viga baldrame de equilíbrio. Então, a gente tem esses 2 tipos de elementos, tá? Então, a gente vai estar sempre condicionado a isso. Então, dei aí a informação de cada um dos pilares, né, dimensões e cargas. Peguei essas distâncias aí, elas estão sendo sempre consideradas eixo a eixo. O que eu quero dizer com isso? Ela está exatamente aqui, ó, de meio do pilar a meio do pilar, tá? Então, elas estão sempre no eixo. Porque para estruturas, não sei se vocês lembram, quando vocês fizeram o projeto estrutural lá, a gente traçou o eixo da viga, que é sempre considerado eixo a eixo, tá? No centro, sempre no centro dos elementos. Essas sapatas, aí nós, como tinha uma camada de aterro e o SPT, ó, 2, o SPT que vai de 1 até 2 metros. Então, até 2 metros a gente tinha um solo muito fraco, a gente optou por fazer a cota de assentamento dessa fundação aí com 2 metros, e esse perfil aí mostrou que com 2,80 metros aí a gente tem um nível d'água. Aí alguém vai pensar assim, o que esse nível d'água vai mudar na resolução? Quando a gente executa o... Eu ainda estou tomando água ainda, porque eu estou acordando, tá, gente? Quando a gente executa o SPT, os valores do SPT, eles já são relativos à ação da água, né? Então, para uma metodologia semi-teórica, o nível d'água aí, para o cálculo direto, ele não gera muitos problemas, né? Ele muda a tensão efetiva. Na hora da verificação do recalque, faz diferença. Mas aqui, no nosso caso, não. E a única diferença que faz para a gente é que seria difícil eu fazer a minha cota de assentamento aqui abaixo do nível d'água. Por quê? Porque seria difícil, até tem formas, eu tenho que colocar uma bomba lá, bombeando a água o tempo todo, porque essa água vai minar e vai ficar enchendo a cava da fundação. Então, se eu conseguir bombear essa água aí, eu até consigo trabalhar, né? Mas o nível d'água para efeito de dimensionamento de tensões admissíveis,
por metodologias semiteóricas, ele não gera alteração, porque o nível d'água ele foi considerado no SPT, né? Então, isso a gente vai condicionar. O que acontece? A gente viu que a gente sempre começa dimensionando pelos pilares de divisa, né? Pelos pilares aí de divisa. Nós vamos começar aqui, ó, pelo P2, tá? Poderia ser pelo P3, não tem problema nenhum. O que acontece? O P2, ele é um elemento de divisa. Então, aqui, ó, do meio do pilar, essa distância aqui vale 3,50 metros. O que acontece? Por que é importante a gente ter uma viga de equilíbrio? A carga desse pilar de divisa aqui, ó, a força da estrutura, ela vem certinha no meio do pilar. E porque o centro de inércia do pilar é o meio dele. Só que ele está numa condição de uma sapata. Nossa, esse desenho ficou maravilhoso. Que o centro de gravidade da sapata, ó, tá aqui. E a gente já viu que as concentrações ou a somatória das forças ou a resultante, ela atua sempre no centro de gravidade. Então, a resultante da carga da fundação acontece no meio da fundação. Então, essa distância entre o centro de gravidade e o centro de gravidade da sapata, o centro de gravidade do pilar e o centro de gravidade da sapata, gera uma excentricidade. E essa excentricidade, se a gente tem força e se a gente tem uma distância, né? Ou seja, se a gente tem força e essa distância a gente considerar ela que é um braço, a gente tem aí a geração de um momento fletor, né? E a viga de equilíbrio, ela tem a função de justamente absorver esse momento fletor que é gerado por essa resultante do pilar vezes a excentricidade entre o centro de gravidade dos elementos. Então, é fundamental a gente ter essa viga de equilíbrio. E quando essa viga acontece, eu tenho aqui uma força nesse ponto, a minha resultante atuando no centro de gravidade da sapata, a força do pilar centrado, que coincide, porque esse aqui, ó, o centro de gravidade do pilar coincide com o centro de gravidade da sapata. Então, as forças, elas estão alinhadas, ela não gera momento. O que acontece? Pensa numa estrutura dessa. Se eu aplico essa força aqui, ó, essa ponta aqui, ela tende a levantar, não tende não? Ela vai levantar, ó. Pensa, eu vou ligar a câmera com minha cara de espantalho aqui, só para eu mostrar isso aí. Depois eu desligo de novo. Pensa aqui, olha, se eu tô aqui, a caneta é a viga. Se eu aplico uma força aqui, ó, o lado de cá levanta, né? Isso quer dizer que essa viga de equilíbrio, quando eu aplico essa carga fora do centro de gravidade, eu altero as outras forças do sistema, né? E como que eu vou verificar essa alteração de forças do sistema? Olha só, então aqui, se isso ali é o P2, eu vou ter aqui a carga P2, aqui vai ser a resultante da sapata R2, a carga do pilar P6, a resultante do pilar P6. Beleza. Se a gente aplicar aqui as equações de equilíbrio que a gente conhece lá da mecânica geral, né? Vocês adoram o Túlio aí? Então, lá da mecânica geral, o somatório de forças verticais igual a zero, a gente tem que o P2 mais o P6, eles têm que ser igual ao R2
mais o R6, senão o sistema não está equilibrado, né? Beleza. O somatório de momentos fletores, o somatório de um momento fletor lá no ponto 6, eu vou colocar lá no P6, igual a zero, a gente tem, ó, se essa distância aqui for L e essa distância aqui for a excentricidade, só permitir aí. Então aí, se eu tiver L e a excentricidade, eu tenho que P2 vezes L em função do 6, ó. Tô travando aqui no 6, ó. Então eu tenho o P2 vai gerar uma rotação aqui, ó, no sentido anti-horário, né? Então P2 vezes o L. Esse é o momento gerado pela carga P2. Agora, a outra força que eu tenho é o R2. E o R2, a distância dele até o P6 é o L menos a excentricidade. Então, menos o R... É o R2, tá? Não é o R6, não. O R2... Vou voltar para o vermelho aqui. O R2 vezes a distância, que vale o L menos a excentricidade. Isso tem que ser igual a zero. Então, aí, eu consigo determinar que a minha resultante R2, ela vale o P2 vezes a distância L, dividido pelo L, menos a excentricidade. Então, se a excentricidade for positiva, o que é verdade, né? A excentricidade sempre vai ser positiva. A minha resultante R2, ela é maior do que a P2. E se o R2 é maior do que o P2, isso quer dizer que para essa equação de somatório de forças ela ser verdadeira, o P2 tem, o P6 tem que diminuir de valor. Porque o P2 não mudou. Porque o P2 já está considerado aqui. Para isso aqui ser verdadeiro, o R6 ele tem que valer menos do que o P6. Senão, não tem lógica, né? Então, teria que ter essa redução. Só que a norma não... Essa redução que a gente que tá ocorrendo aí, a gente chama de alívio, né? Alívio de carga. Só que a norma considera que esse alívio ele não pode ser completamente considerado, né? Então, se a gente pegar por essa equação de somatório de forças aqui, ó, se eu estou procurando o R6, que é a carga que foi aliviada pela ação desse momento fletor, teoricamente, ele resolvendo a equação, ó, o R6 seria... O R6, ele teria que valer o R2 menos o P2 mais o P6. Isso seria a condição dele. E nessa situação, a gente tem que o R6, então... Desculpa aqui que eu errei, tá? Não tô sabendo, não acordei ainda, não tô sabendo fazer nem conta de somar. Então, aqui, ó, o R6... Oh, puta que pariu. Onde está o pincel? O R6, ele seria, ó, P2 mais P6, que tá aqui, né? Menos o R2. Aí sim, agora eu fiz certo. Então, se eu quiser só separar aqui, ó, isso quer dizer que para eu achar
o valor do R6, eu vou pegar a minha carga P6 e vou diminuir da diferença do que eu ganhei. Montei errado de novo. Puta que pariu. Realmente eu tô muito sonso. Menos o R2 menos o P2. Então, eu teria que descontar tudo aquilo que eu ganhei no R2, essa diferença entre o R2 e o P2. Só que a norma só permite que seja descontado a metade disso. Então, daí surge esse dividido por 2. Mas esse dividido por 2 é uma condição normativa, não é das equações de equilíbrio, tá? Então, eu consigo determinar o valor das resultantes para eu fazer o dimensionamento das fundações. E o que acontece? Para eu achar essa excentricidade aqui, obrigatoriamente, se o centro de gravidade da sapata atua na metade da sapata, o centro de gravidade, eu tenho que conhecer a dimensão do pilar e a dimensão da sapata. Porque essa excentricidade, ela vai valer o B sobre 2, o B sobre 2 menos o Bzinho do pilar sobre 2. Aí eu vou achar certinho só essa excentricidade. Então, para a gente dimensionar, para a gente saber a carga resultante, eu tenho que conhecer a excentricidade. Para a gente conhecer a excentricidade, a gente tem que conhecer o tamanho da fundação. Então, a gente vai sempre iniciar o nosso dimensionamento adotando um valor para essa dimensão da sapata, né? Então, a gente sempre condiciona um valor para B. E esse B vai ser importante porque depois a gente vai determinar o nosso bulbo de fundações em função desse B. Então, a gente tem que adotar um valor para B. Quanto que nós vamos adotar aí? Quanto? Vocês estão sem microfone, hein? Tem alguém assistindo a aula? O meu tava caído aqui, voltou agora. Entendi. Tava tomando café lá na cozinha. Vamos adotar aí um valor para B aí. Quanto nós vamos adotar? Deixa eu ver quem chegou lá. 1,5. Fechou. Valeu, Pedro. Pelo menos tem um assistindo. 1,5. Beleza. Quando o B vale 1,5, se a excentricidade vale o B sobre 2 menos o Bzinho do pilar sobre 2, o pilar P2, vou só voltar no enunciado aqui para a gente ver os dados. O pilar P2 aqui, ó, ele tem 20 por 50 e uma carga de 630. Então, se o Bzinho do pilar vale 20 centímetros, essa excentricidade, ela vai valer 1,5 sobre 2, menos o Bzinho do pilar sobre 2. Isso aqui vai dar 0,65 metros. Beleza, achei a excentricidade, então a gente sabe que a resultante R2, vou só voltar lá que eu esqueci a carga, essa 630, isso mesmo. Então a resultante R2, né, a gente já viu
que ela vale o P2 vezes L, L menos a excentricidade, então vai valer 630 da carga. O L é a distância aqui, ó, entre P2 e P6, os centros de gravidade, 3,50, dividido por esse L menos a excentricidade que nós achamos. Então, aí... 773,68. 773,73. 73. Nossa, subiu muito, hein? R$ 773,68. Olha só nessa brincadeira aí, o Pilar ganhou 15 toneladas. É uma carga significativa, né? Então, se a gente achou o R2, agora a gente pode partir realmente para o dimensionamento. Se o B vale 1,5, o meu bulbo de tensões, que é a parcela do solo que vai trabalhar, ele vale 2 vezes o valor de B, então ele vai valer 3 metros. Então quer dizer aqui, ó, que o nosso perfil de sondagem, ele vai começar aqui no contato da fundação com o solo e vai até 5 metros, né? Porque ele vai ter 3 metros, ele começou em 2, essa distância aqui, ó, vai ter aí certinho os 3 metros. Então, o meu bulbo de tensões é esse bulbo aí, né? Então, para a gente determinar a tensão que o solo suporta, vai ser a tensão suportada justamente por esse bulbo que a gente desenhou aqui, né? Esse bulbo que vai gerar resistência para essa sapata. E a gente viu que a tensão admissível do solo num bulbo de tensões, ele vale o NSPT médio sobre 50 mais a sobrecarga lateral. Quando a gente ensinou lá, a gente falou um pouquinho da forma que a sapata rompe, a gente disse, né, que, nossa, agora vai ser o desafio do dia. Vou mudar sua cor aqui. A gente disse que esse sistema do processo de ruptura, ele forma uma zona triangular abaixo da sapata e duas espirais logarítmicas. O ponteiro some aqui, rapaz, eu não achei de jeito nenhum. Duas espirais logarítmicas. Então, a gente disse que no movimento de ruptura da sapata, esse gera aqui uma força centrada que empurra essa parcela de solo. Então, a tendência é que há o levantamento aqui das laterais da sapata. Se isso aqui está tendendo a levantar, quer dizer que está tendo aqui, ó, uma força para cima. Só que a sapata aqui, ó, lateral, a gente está fazendo isso ela aqui na superfície de contato da base com o solo. Só que ela tem aqui, ó, solo nessa condição aqui. E esse solo que está ao longo dessa distância que a gente chamou DF, ele faz uma força contrária à força de levantamento da sapata. E essa força aqui, gerada por esse solo lateral, que é o que a gente chama dessa sobrecarga lateral dessa equação, tá bom? Foi entendido?
Por enquanto, sim. Beleza. Então, a gente tem que ir atrás do NSPT médio nesse bulbo de tensões. E esse NSPT médio é o NSPT que começa em 2 e vai até 3. O NSPT que vai de 2 até 3, ele vale quanto? 7, né? O 2 é o SPT que vai de 1 até 2. O 7, o SPT que vai de 2 até 3. 9, de 3 até 4. 11, de 4 até 5. 11, de 5 até 6. 12, de 6 até 7. Então, o SPT do solo que está entre 2 e 3 vale 7. Aí a gente tem, no bulbo de tensões também, ó, a distância de 3 até 4 metros. O SPT que está no solo de 3 a 4 metros, ó, nesse solo aqui, ele vale 9. É comigo? Não, né? O SPT que está entre 4 e 5, que é o fim do meu bulbo, vale 11. Aí, ó. Senhora aí, ó. Tô aceitando. Belone, Sim? o Júlio tá tentando entrar aí. O pedido dele tá aparecendo pra você aí? Tá não. Manda ele tentar de novo aí. O telefone dele do Paraguai também, por isso. Aí, Esse Cara, telefone dele. dinheiro, dono, agora apareceu. Dono de posto. É pelo menos misturar água na gasolina, ele sabe, né? É, ele é profissa nisso aí, vou correr dele. Que tá junto. Vou voltar lá. Então, esse NSPT médio aí vai dar A 9. 27 dividido por 3 vai dar 9? Adorei. pra outro. 7 mais 9, mais Você lembra? 11. Dividido por 3. Deu os 9, não deu? Deu 9. Ele tirou 2 e colocou 2. Então, aí, a tensão admissível vale esse NSPT médio sobre 50, mais a sobrecarga lateral, que no nosso desenho aí, no canto superior esquerdo seus aí, só mudar a cor da caneta aqui. Verde. Então, ó, lá no nosso canto superior lá, é essa carga desse solo aqui, ó. Que tá em verde aqui em cima. Né? E o que que eu tenho nesse solo? Se a gente olhar nessa parcela que inicia na superfície e vai até a cota de assentamento, nesses 2 metros, a gente tem 1 metro de um aterro mais 1 metro de uma argila siltosa. Aí eu chego nesse metro, então, nesses 2 metros. Então, eu tenho esses 2 solos. Então, a sobrecarga lateral condicionada por essa situação, eu vou ter aí, ó, 1 metro de um aterro que tem peso específico de 16, né? Então é a profundidade vezes o peso específico, né? Então vai ser 1 vezes 16, mais 1 metro para chegar nos 2 da cota de assentamento, vezes o peso específico da argila siltosa, que nesse caso aí vai valer 18 ou 19,5. Vai valer 18, né? Porque 18 é o peso específico do solo antes do nível d'água. O 19,5 aí que está abaixo da argila siltosa aí é o peso específico saturado. Então já é abaixo do nível do lençol freático. Só que a sobrecarga lateral
ela está acima do nível d'água. Então, ele vai valer aí na condição acima do nível d'água, que é 18 kN por metro cúbico. O que acontece? Essa unidade aqui, ó, isso aqui está sendo dado dessa maneira aqui, está ficando em kN por metro quadrado. E essa unidade aqui é meganewton por metro quadrado. Para transformar na mesma unidade, a gente vai multiplicar isso aqui por 10 a menos 3. Então, a gente vai achar tudo em MPa, que é meganewton por metro quadrado. Então, a tensão admissível... Zero vírgula 214. 0,214 MPa. Então, a gente achou aí a tensão admissível do solo. Ô, Beloni, volta lá naquele slide lá, por favor. E? Nesse 7 mais 9 mais 11, por que não entrou o 2 lá antes do 7 no número de volts? Porque o 2 é o SPT. O 2 é o SPT que começa em 1 e vai até 2. A nossa fundação, ela vai começar a agir no terreno aqui pelo desenho de baixo aqui, ó. Eu só tenho que contar o solo que está abaixo da fundação aqui, ó. Então, se a gente olhar lá no perfil, como a minha cota de assentamento é 2, eu só vou considerar o solo que está de 2 para baixo. E o de 2 para baixo, ó, o SPT que vai de 2 até 3, ele já vale 7. O 2, o SPT 2, começa em 1 e termina em 2. A gente não precisa considerar nele nesse caso. Mas, por exemplo, se a minha cota de assentamento fosse menor do que 2, eu teria que considerar ele. Ah, sim, beleza. Ficou claro? Ficou. Então, aí, a gente pode achar a área da fundação que vale a resultante R2 dividido pela tensão admissível. A resultante R2 valeu 773,68. Isso. E 68 quilonewtons. E a tensão admissível valeu 214 kPa. Corto a área da fundação. $3,62. 3,62 metros quadrados. Se o nosso B adotado lá foi 1,5, o L vai ser a área da fundação dividido pelo B. Então, vai ser 3,62 dividido por 1,5. 2,41 metros. Beleza. Então, teoricamente aí, né, a fundação aí, ela teria 1,5 por 2,45. Só que para isso ser válido, para essa validação, a gente tem que ter dois critérios. Primeiro, o L tem que ser maior ou igual ao valor do B. Isso é uma verdade. O L, 2,41, é maior do que o B de 1,5. 2,40 é maior que 1,5. E a outra condição é que o L calculado ali, ele tem que ser menor ou igual a 3 vezes o valor do B. Por quê? Porque se a fundação tiver um comprimento maior do que 3 vezes a sua largura, ela deixa de ser sapata isolada e começa a trabalhar como sapata corrida.
Então, para ser sapata isolada, que é a maneira que a gente está trabalhando aí, o L tem que ser menor do que 3B. Então, no nosso caso aqui também é válido, porque 3B, 3 vezes 1,5 daria 4,5. 2,41 é menor do que 3,5. Então, tá ok. Né? Foi verificado essas duas situações de validação. Então, essa sapata aí, ó, ela vai ter 1,5. Tem que arredondar, né? Vou arredondar para cima para seguir a norma ali, mas dava para colocar 2,40. Com o pilar P2, ó, atuando aqui. Então, essa aqui seria a minha sapata 2. Ela teria essas dimensões aí. Beleza. Dimensionei a R2, só eu poderia ir para a centrada. Só que o que acontece? O pilar P3 aí, ó, eu acho que eu até deixei o desenho lá na frente, na verdade. Aqui, ó. O pilar P3, ele também vai se ligar ao pilar P6. Então, eu também, antes de calcular o P6, porque o P6, ele vai sofrer alívio tanto do P2 quanto do P3. Então, para eu determinar a resultante R6, eu tenho que conhecer tanto o alívio do P2, que eu já conheci, como o alívio do P3. Então, eu vou ter que dimensionar, sempre divisa primeiro, não tem jeito, o pilar P3. Né? Da mesma forma que a gente fez para o R2, a gente tem que adotar um valor para B. Eu vou fazer serviço de preguiçoso aqui, tá? Vou fazer assim, vou adotar 1,5. Por quê? Porque quando eu adoto 1,5, o meu bulbo, ele vai continuar valendo 3 metros. Então, o bulbo, ele vai começar em 2 metros e vai até 5 metros. E se a gente olhar, é o mesmo bulbo do exercício que a gente considerou anterior aí, ó. Olha lá o bulbo de 3 metros. É a mesma coisa. Então, quando eu faço essa consideração, eu já sei que a tensão admissível aqui desse solo vai ser a mesma. Ela também vai valer 214 kPa. Ô, Beloni. Sim. Mas isso não é o certo de fazer, não? Tentar adotar os mesmos valores? É o que a gente tenta, sim. É o mais comum da gente fazer. Uhum. Nem sempre prevalece. Vai dar certo, tenta, né? Mas esse critério de adotar mesmas dimensões, né? Ela vem porque antigamente esses cálculos eram todos manuais, né? Então gerava uma dificuldade. E também a nossa mão de obra é muito desqualificada, né? Então, essa variação em dimensão pode comprometer aí algum detalhe executivo aí pela Porque forma. o pedreiro padroniza, né? Exatamente. Se ele quiser padronizar para menor, só que essa padronização, ela não é tão boa. Depois, na hora que a gente for analisar comportamento, que é a hora do recalque, a gente vai ver que isso aí, às vezes ele está achando que ele está fazendo só o bem, mas ele pode aumentar o recalque diferencial entre as fundações. Mas depois nós vamos estudar isso mais para frente. Mas aí a tensão admissível seria a mesma. Então eu só preciso conhecer o valor do R3. E a gente já viu que vale a carga vezes o comprimento L, que é a distância da viga, que vai ligar o pilar de divisa no pilar centrado, que no nosso caso aqui de P3 a P6 vale 4,40, dividido por esse L menos a excentricidade. E que essa excentricidade, se o B vale 1,5, vai valer o B sobre 2 menos o Bzinho do pilar sobre 2. Só vou voltar aqui para a gente pegar o valor do Bzinho do pilar aqui, do pilar P3 aqui. O pilar P3, ó, é 20 por 40 e a carga é 410.
Então, o B, 1,5 dividido por 2, menos o Bzinho do pilar 0,2 dividido por 2, que vai ser 0,65 metros. Dessa maneira aí, ó, a resultante R3 vai valer a carga P3 de 410 vezes o L de 4,40 metros dividido por 4,40 menos a excentricidade. R$ 481,0607. 481,07 quilonewtons. Então, aí, a área dessa fundação vai valer a nossa carga de 481,07 dividido pela tensão admissível do solo, que vale 214. R$ 2,25. 2,25 metros. Aí, para validar, a gente tem as duas condições. Ó, que validar, eu tô ficando doido já, ó. Tá vendo? Então, nessa condição aí, o L, 2,25 metros quadrados, que aqui é a área. Então, aí, o valor do L vai ser igual à área dividido pelo valor do B. Então, vai ser 2,25 dividido por 1,5. Vai dar 1,5, né? Sim, sim. 1,5. Então, tanto o B, que a gente adotou, né? Porque ele foi adotado, vale 1,5, quanto o L vale 1,5. Na nossa condição aí de validação, a gente tem aqui, ó, que o L tem que ser maior ou igual ao valor do B e o L tem que ser menor ou igual a 3 vezes o valor do B. Isso aqui, ó, tá ok, porque 1,5 é igual a 1,5. E a de cá também, e a de baixo aqui também é verdadeira. Por quê? Porque 1,5 é menor que 4,5. Então, isso também está ok. Só que o que acontece? Não, aqui nesse caso, essa sapata, ela poderia ser utilizada dessa maneira. 1,5 por 1,5, né? Com um pilar aqui P3, ó. Só que não é comum a gente fazer sapata de divisa quadrada. A gente procura fazer ela o mais retangular possível. O mais retangular possível. Por quê? Porque aqui é a vizinhança, né? Além de, quando eu adoto ela menor, eu reduzo a excentricidade, a distância de influência, tanto para um lado, para o outro, porque o bulbo que vai aqui embaixo, aqui, ó, ele não anda só para baixo, né? Às vezes, quando a gente desenha economizando aí, mas ele também invade muito aqui, ó, se aqui é a minha divisa, ó, ele invade muito aqui o terreno do vizinho. Então, quanto maior o valor do B,
maior a probabilidade de ter sobreposição de bulbos entre vizinhos, né? Pensa aqui, se aqui é a divisa, eu tenho uma sapata aqui e tenho uma outra aqui. Esses bulbos, ó, eles têm essa área de sobreposição aqui. E quanto maior o B, dos dois lados, né, maior vai ser essa sobreposição. Não está errado. Ah, Belone, se eu fizer isso aí na prova, tá errado? Tá errado não. Tá certinho. Porque você atendeu o critério de validação. Mas na prática, a gente tem que buscar evitar essa situação. Tá bom? Tá claro? Assim. Nossa senhora. Bebendo 2 litros de água de manhã, porque ontem eu tomei uma zinha para dormir. Curando a ressaca. Nossa senhora. Rapaz, eu ganhei aí um presente aí, uma Havana cubano, de um amigo nosso aí, que foi para Cuba. Ontem eu enchi a cara nele. Não tá tendo muito o que fazer, né? Não, eu vou terminar essa quarentena alcoólatra, velho, eu acho. De verdade, todo dia. E assim, vocês vão ver quando vocês casam. Casar é uma desgraça, né? Assim. Mas ele ainda enche o saco. E o que acontece? Não, é bom e ruim. A gente só fala da hora ruim, mas tem a hora boa também, né? Tem a hora Quando boa. separa, né? É, pode ser. Nada. Cara, tem as horas legais também. Mas é mais ruim. É aquela, velho. Quando o cara já tá na água fria, ele chama o outro, velho. Pode pular que tá quentinha. Tá se fudendo. Mas quando eu casei, rapaz, do meu casamento sobrou um monte de garrafa de uísque. Eu tô tomando tudo aqui nessa quarentena. Todo dia depois da aula eu tô enchendo o tanque, não tem conversa. Porque a gente fica estressado, véio, se vai dar certo ou não. Porque uma coisa é ir no quadro, velho. Outra coisa é mexer nisso aqui. Eu tô sentindo até dor na mão. Como que o psicológico do cara fica abalado quando você tira ele da área de conforto dele? É sinistro, velho. Ô, Belano, mas tá legal a aula aí, rapaz. Tá ficando legal aí. Tá dando pra entender? Na verdade, tá ficando bacana. E que interessante, a questão de rever a aula depois também, pai. Tá Como, desculpa, né? Porque agora que cismou de passar os caminhão tudo aqui. Assim, tá ficando bacana e também tem a questão de a gente poder rever depois. Com certeza. Foda que vocês vão ver essa conversa fiada toda, né, velho? Vai junto no pacote. O Djavu. Exatamente. É aquela ideia, quase fazer a disciplina de novo, né, velho? Escutar as mesmas piadas toda hora. É foda. Então aí, tá correto, beleza? Não tá errado. Mas não é usual, tá bom? Beleza. Então aí, agora a gente já conhece os dois de divisa que estão ligados no P6. E se tivesse mais pilar de divisa ligado no pilar P6? Eu teria que resolver eles primeiro, antes de resolver o P6. Por quê? Porque no pilar P6, a resultante R6, ó, ela vai valer a carga P6 menos o alívio que ele sofreu pelo pilar P2 menos o alívio que ele sofreu pelo pilar P3. Pelo pilar P3. Então, a gente vai ter essas duas condições para gerar o valor do alívio no pilar R6. Então, o pilar, a resultante, né, da fundação R6, ela vai valer a carga do P6, que é 999,
ser 999, menos a resultante R2, que foi 774. Vamos ver aqui. Resultante R2, 773,68. Alguém acordou? Então foi 773,68 menos o P2, que foi 630. Só conferir aqui, gente, porque a cabeça tá meio ruim. 630 o P2. Dividido por 2. Menos a resultante R3, que valeu 481,07. Menos a carga do P3, que era 410, dividido por 2. R$ 891,63 quilonewtons. Então, ó, tá tendo um alívio aí quase de 10 toneladas, né, só na condição da utilização da viga de equilíbrio. E é para essa carga que a gente vai dimensionar essa sapata, né? Então, a gente tem que, para o pilar P6, adotar um valor para B para a gente ir atrás da tensão admissível. Vocês querem adotar quanto? Quer adotar 1,5 mesmo? Segue no e-mail, hein? Serviço de preguiçoso que chama isso aí. Serviço Então, pedreiro. Exatamente, total. Então, por quê? Porque quando vale 1,5, o bulbo vale 3 metros. Como o SPT é igual, né, é o mesmo SPT que nós estamos usando, a tensão admissível, ela vai continuar valendo 214 kPa. Então, aí, nessa condição, a nossa área da fundação, ela vai valer a carga dividido pela tensão admissível. R$ 17 metros quadrados. Para sapata centrada, a condição que a gente mais usa para delimitação da seção transversal é a condição econômica. A gente vai ver que na hora da gente dimensionar a área de aço dessa sapata, na condição econômica, é a condição que eu gasto menos aço. E para essa condição econômica, a gente tem o critério dela. E o critério dela fala que o Bzão menos o Bzinho tem que ser igual ao Hzão menos... Ó, o Hzão, tô ficando doido. É o L menos o Hzinho. Eu vou desenhar aí para vocês entenderem o que é. Vai ser o L menos o Hzinho e a área vale o B vezes o L. Isso aqui numa sapata onde isso é B, isso é L,
Isso aqui é o Bzinho, isso aqui é o Hzinho. Então, a gente vai manter essa relação igual, né? A diferença que tiver entre B e Bzinho vai ser a mesma que vai ter que ter entre L e Hzinho. Então, nessa condição aí, para a gente montar a nossa condição aí, ó, vamos ver o tamanho do pilar P6 lá. O pilar P6, ele tem 25 por 80, né? 25 por 80. Então, montando nosso sistema aqui, B menos o Bzinho do pilar vai ser igual ao L menos o Hzinho. E a área de 4 e 17, 4 e 17 tem que ser igual ao B vezes o L. Dessa equação de baixo aqui, ó, da equação 2, a gente tem que o L vai valer 4 e 17 dividido por B. Não é isso? Então, aqui, jogando aqui para a equação 1 agora, né? Para a equação 1 aqui, ó. A gente tem que o B menos 0,25 vai ser igual ao L, que vale 4 e 17, dividido por B, menos 0,8. Vou colocar aqui, eu vou dividir tudo por B, tá? Mentira, vou multiplicar tudo por B. Vou fazer uma multiplicação geral aqui, ó, para B, para eu eliminar esse B aqui no denominador aqui. Então, eu vou ter que o B ao quadrado, né, B vezes B, B ao quadrado, menos 0,25B, 4 e 17 vezes B dividido por B vai dar 4 e 17, menos 0,8B. Então, aí, rearranjando a equação para uma equação do segundo grau, a gente tem que B ao quadrado mais 0,8 menos 0,25, 0,55B, menos 4 e 17 vai ser igual a 0. Então, aí, para resolver a equação do segundo grau, vou atrás do delta, que é o B ao quadrado, mas aí é o B da equação, tá? Não é o valor Bzão, não. É o B da equação. Lembrando que aqui é A ao quadrado mais... na verdade, é AX ao quadrado vezes BX menos o complemento, que é o C. Então, o B ao quadrado da equação, 0,55 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que vale 1, vezes o complemento, que vale menos 4,17. $16,98. 16,98. Então, o valor do B, né, vai valer menos o B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. A gente só vai pegar daqui a raiz positiva, tá? A raiz negativa a gente não precisa dela, não. Só a positiva.
Então, o B calculado 178. 1,78 metros. Aplicando o valor que a gente encontrou aqui nessa equação, a gente tem que o L calculado, ele vai valer 4,17 dividido por 1,78. R$ 2,34, Bela. É 4,17 dividido por 1,78, né? 2,34 metros. Então aí, B, 1,78, L, 2,34. Para validação disso aqui, a gente tem que 0,9 desse, aqui é o B calculado. 0,9 do B calculado tem que ser menor ou igual ao B adotado, que tem que ser menor do que 1,1 do B calculado. Ou seja, essa relação aqui, ela visa condicionar o seguinte: esse B que eu adotei, quando eu adotei um B, esse B deu origem a um bulbo. Nessa verificação, eu vou atrás de comprovar o seguinte: se isso for válido, quer dizer que esse bulbo que eu determinei, ele é válido para essa situação. Se essa equação não for válida, eu tenho que adotar outro valor de B, porque o bulbo que eu adotei com esse B, ele não é válido para essa condição. Então, no nosso caso aí, ó, 1,78 menos 10% vai dar 1,61. Menor ou igual. O B adotado, a gente adotou 1,5, né? E 1,78 vezes 1,1 vai dar 1,95. O 1,5, ele não está dentro desse intervalo. Então, se ele não está dentro desse intervalo, não está ok. Né? Esse bulbo que a gente determinou com a dimensão de 1,5, ele não é representativo para essa fundação. Então, nós vamos ter que adotar, nós vamos ter que redimensionar, né? Nós vamos ter que adotar um outro valor de B. Ah, e que valor eu vou adotar? Eu vou adotar um valor que esteja dentro desse intervalo de 1,61 e 1,95. Ah, mas qual o valor? Eu posso adotar 1,61? Pode. Só que corre o risco de você ter que fazer mais uma adequação. O ideal é você pegar um valor entre os dois. Por exemplo, vou adotar aqui, sei lá, 1,75. É um valor que eu estou um pouco distante do limite inferior e um pouco abaixo do limite superior. Às vezes, quando isso acontece na prova, isso eu vejo todo período, porque esse processo de cálculo, ele é muito simples, não tem nenhuma dificuldade nesse processo de cálculo. Mas, às vezes, o cara, na hora de adotar um novo valor para B, ele desespera, e nesse caso aí, ele vai e adota 2. Aí não passa. Aí ele vai e adota 2,5, não passa, 3. Quando, na verdade, o valor tinha que ser menor do que 2. Então, é muito importante a gente analisar essa equação aí, tá joia? Aí nós vamos ter que adotar um outro valor para B. Eu só vou copiar o SPT aqui para a gente traçar o bulbo de tensões dele.
Então, aí, ó, nessa condição, a gente adotou, a gente falou que a gente vai adotar um B de 1,75. O bom é que cada hora vem uma cor. O B de 1,75, esse é o nosso B adotado. Beleza, quando o B é 1,75, o bulbo, ele passa a valer 3,5. Se o bulbo vale 3,5 e ele vai começar na cota de 2 metros, ele vai até 5,5. Então, o meu bulbo foi lá até os 5,5. Então, eu tenho que achar o NSPT médio dentro desse bulbo. Dentro desse bulbo, ó, ele começa em 2 e vai até 3. Então, eu tenho o SPT do solo, que começa em 2 e vai até 3. Esse SPT, ele vale 7. Tem o SPT do solo, que começa em 3 e vai até 4 metros. Esse SPT vale 9. Tem o solo que vai de 4 metros até 5 metros. Esse SPT vale 11. E agora eu ainda tenho o solo que vai de 5 até 5,50, que é o limite do bulbo. E esse SPT de 5 até 5,50 também vale 11. Nove e meio. 9,5. A tensão admissível, então, ela vale o NSPT médio sobre 50, mais a sobrecarga lateral, como a cota de assentamento está em 2 metros, ó, então lateralmente, até eu chegar na cota de assentamento, ó, nessa distância aqui, ó, eu tenho 1 metro de aterro mais 1 metro de argila siltosa. Então, esse 1 metro de aterro tem o peso específico de 16 quilonewtons por metro cúbico, mais esse 1 metro de argila siltosa, que tem peso específico de 18. Multiplico essa parcela por 10 a menos 3 para transformar em MPa. Então, daí, a tensão admissível... 0,224. 0,24? 224. Zero vírgula 224 MPa, que é 224 kPa. Então, a área da fundação vai valer a resultante R6 sobre a tensão admissível. A resultante R6 valeu aqui 891,63. Valeu 891,63 dividido por 224. $3,98. 3,98 metros quadrados. Então, aí agora a gente vai montar a condição, né, de dimensão econômica, que é o Bzão menos o Bzinho,
vai ser igual ao Lzão menos o Hzinho. E a área da fundação vai valer B vezes L. Só pegando aqui o valor de Bzinho, 25 por 80 pilar, né? Então, aqui, ó, a gente tem que o B calculado menos o Bzinho do pilar, que é 25 por 80, então o 25 vai ser igual ao L da sapata menos o Hzinho do pilar e 3,98 vale o B vezes o L. Achem aí pra gente aí o valor de B e L. Vou pegar mais uma água ali, porque a boca tá só um guarda-chuva. Chegamos não no valor?
O Belônio fazendo aqui deu 1,74. 1,74. É o B. B. O L aí, né, lá pela equação 1 lá, ó, ele vai valer o B mais 0,55. 1,74 mais 0,55. R$2,30? 2,29, né? Não sei, 2,29. Então aí 2,29. Então, ó, se a gente pegar lá, ó, 0, só a condição de validação, 0,9 do B calculado menor ou igual ao B adotado menor ou igual a 1,1 do B calculado. Então, aí a gente tem que 1,74 vezes 0,9 vai dar 1,64? 1,51? 54, na verdade, né? 1,57. 1,57. Tô mal de conta mesmo. Puta que pariu. Menor ou igual a 1,75, que foi o que a gente adotou. 1,91. Então, aí agora, o valor que a gente adotou está dentro do intervalo. Agora, tá ok. Né? Então, nessa condição aí, ó, a nossa fundação, ela vai ter 1,75 por 2,30. Então, ela está ok. Vou colocar um exercício aqui para vocês resolverem. Vamos deixar conectado aqui para vocês tirarem as dúvidas. Eu só vou desligar a gravação, tá? Aqui. Porque... Deixa eu tirar um print do slide anterior desse aí, né, Paulo? Claro. O slide anterior. Esse aí. Aí, pode tirar. Já? Já. Beleza. Então eu vou só interromper a gravação, né? E vou passar um exercício aqui para vocês resolverem. Daqui a pouco a gente resolve ele junto. Mas eu preciso que vocês. Lógico que eu vou botar um menorzinho aqui para dar tempo para vocês fazerem e a gente resolver, tá? Vou só parar a gravação aqui.